Pessoal, boa tarde. Dando continuidade à nossa turma 2 do projeto Colmeias Urbanas, realizado pela Ecomeia e patrocinado pela BASF, a gente vai conversar hoje com a Wanda, da Conexão Abelhudos. Ela vai apresentar, vai falar do seu histórico aí com as abelhas, como que foi a transformação na sua vida pessoal, na sua saúde, inclusive. E quem vai guiar esse bate-papo com a Wanda, que vai mostrar a sua residência, as suas abelhas, suas plantinhas, é o Heitor, que trabalha com essa parte de meliponicultura do projeto. Então, vamos lá. E aí, as perguntinhas, galera, vocês podem colocar no chat ou abrirem o microfone, que aí eu vou mediando aqui junto ao Heitor e à Wanda, tá bom? Vamos lá. A Wanda, por favor, quiser se apresentar. Se apresente, Wanda. Boa tarde. Boa tarde a todos. Meu nome é Wanda, eu estou bióloga pela empresa Conexão Abelhudas, e a Conexão Abelhudos é uma empresa familiar, onde eu e meus filhos, mais meu esposo, viajamos por São Paulo e fora do estado de São Paulo também, para levar a mensagem para salvar as abelhas. Além desse trabalho presencial, a gente também tem o trabalho pelas redes sociais, que é o Instagram, Conexão Abelhudos. Quem quiser já segue a gente lá, e no canal do YouTube também. E tudo isso começou na nossa vida com dois fatos interessantes acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, que eram os meus filhos com um desejo grande de empreender, eles queriam ganhar um dinheirinho para alguma coisa, e eu, bióloga que sou, pedi para eles, né, que pensassem assim, olha, o que vocês querem fazer que vai fazer a diferença no mundo? Porque vender coisas por vender, para aquele consumo sem consciência, o mundo já tem demais, né? Então eu passei a pressão para eles ficarem pensando. E eles tiveram a ideia de revender o mel do meu cunhado, que é apicultor. Ele é por hobby, né? Não faz profissionalmente, mas começaram ali com 10 potinhos de mel, venderam tudo no mesmo dia, aí já reinvestiram, começaram mais, e ao mesmo tempo em que eles estavam começando com esse empreendimento deles, eu descobri as abelhas sem ferrão. Eu vinha num processo de depressão profunda, terrível, assim, uma situação muito difícil que eu estava passando. E aí eu descobri que a depressão é falta de propósito. É quando você não está vivendo aquilo que o seu coração te chama para fazer. E eu comecei a procurar uma série de coisas diferentes para fazer. Eu fui estudar as coisas mais aleatórias possíveis até o dia que eu fiz um curso no Viveiro Municipal aqui de Suzano, e eu descobri que existiam as abelhas sem ferrão. Porque na faculdade de biologia eu só aprendi sobre a apis, por incrível que pareça. Eu nem sabia que existia abelha sem ferrão. E eu fiquei apaixonada, principalmente quando o professor mostrou a boca de sapo, assim, foi a abelha que me encantou. E aí, junto, assim, eu estudando, falando, caramba, eu tenho que dar um jeito de ajudar a salvar esses bichinhos, que eles são incríveis. E os meus filhos querendo, por causa do empreendimento deles, criar um canal no YouTube para tirar as dúvidas dos clientes sobre mel, sobre abelhas. A gente começou esse canal, depois começou um Instagram, e aí quando a gente percebeu, já estavam vindo os convites para fazer lives, para fazer palestras online, porque a gente ainda estava na pandemia, né? Mas depois que acabou a pandemia, vieram os convites para os eventos presenciais, e a gente estudando sem parar, né? Entramos fazendo cursos da Embrapa, do Senar, da USP, entrei no projeto de Ciência Cidadã da USP, onde a gente fazia o monitoramento de voo de abelhas nativas. Entrei no curso do Instituto Federal Catarinense, que é um curso de 1 ano. Ali eu me tornei uma das professoras colaboradoras do curso. Agora, atualmente, esse ano aqui, eu estou cursando a pós-graduação em apicultura e meliponicultura. E a depressão nem lembro que existe mais, porque eu comecei a viver aquilo que
que eu sinto, né, que é o meu chamado, assim, que é ajudar a preservar a natureza, e nada melhor do que falar das abelhas. Quando a gente quer falar em preservação, quando a gente quer falar em natureza, não tem como, né, não falar das abelhas. Bem, então, a Wanda, ela foi uma das pessoas que também, foi as primeiras pessoas que me contatou na parte da meliponicultura, então eu conheci a meliponicultura muito por conta da Wanda. Meu pai é apicultor de uma jornada aí, apicultor robista, e eu acabei conhecendo a Wanda por meio da meliponicultura e fui começar a pesquisar como que fazia, um mel diferente, a abelha, pô, esse canudinho na minha parede aqui é abelha, não é mosquito, então essas coisas que sempre acontecem, assim, você sempre escuta, né, essas histórias. Mas uma coisa que a Wanda falou e deixou muito claro, essa é uma outra turma, tá, Wanda? Tem alguns rostos antigos, mas tem muita gente nova aqui. Então, uma coisa que a Wanda deixou claro que é importante frisar é a parte da capacitação. Então, ela comentou do Senar, da Embrapa, que são referências não só no Brasil, são referências mundiais. A Embrapa é uma empresa fantástica. O Cristiano Menezes, ele é assim uma pessoa maravilhosa, um excelente profissional. Tem o Davi da Embrapa também, que é o veterinário lá, responsável pela parte do mel, um doce da Embrapa. Então, essas pessoas são maravilhosas para te ensinar, fazer você com que você se capacite e evolua na meliponicultura. Porque quando a gente começa algum curso, alguma coisa, a ideia é justamente a gente aprender um pouco, aplicar, mas ir buscar mais conhecimento posteriormente. Então, sempre a Wanda está fazendo a pós dela, eu também estou me desenvolvendo, fazendo o curso que a Wanda comentou do Instituto Federal Catarinense. Então, é muito bom que a meliponicultura, eu comento na primeira evento que a gente teve, que ela é um país desenvolvendo 350 espécies de abelhas, enquanto que a apicultura são 60 países lá da Europa, Ásia e África, desenvolvendo uma espécie de abelha, duas espécies de abelha. Então a gente tem uma desproporção muito grande, a gente precisa de pessoas boas na meliponicultura. É algo que, se a gente descobrir tudo, a abelha já está aí, pronto, agora faltam só mais 349 espécies para a gente descobrir tudo. Então, assim, a gente precisa muito dessa capacitação e isso é muito importante para as pessoas. É isso que faz a gente ter um nível de seriedade e de comprometimento também, porque quando você se capacita, você não está se capacitando só para o Heitor saber, só para a Wanda saber. É também para a gente conseguir impactar mais no meio ambiente, impactar melhor no meio ambiente e impactar em mais pessoas. Então, quando você evolui todo o local ao seu redor, né? Quando uma colmeia cresce, ela também impacta toda a região ao redor. E eu ia pedir para a Wanda, que a Wanda ela tem uma parte assim que ela fala muito bacana, que é como que a colmeia ela impacta, né? Como que a abelha, ela polinizando, ela deixa o mundo melhor e como que a gente pode trazer isso para a nossa vida. Eu lembro que você deu uma palestra lá em Mogi uma vez que eu estava, e uma coisa que me marcou muito foi essa parte, como que você fazendo isso, como que você impactando a vida de outras pessoas, você melhora todo o ecossistema. Se puder falar um pouco para a gente disso. Uhum. A abelha, ela, ela proporciona para gente, primeiro individualmente, quando você está cuidando dela, uma parte desse cuidado é a observação. Então, você precisa sentar e simplesmente observar se quantas tem entrando, saindo, se elas estão chegando com pólen, com néctar, com resina, com barro, no caso das meliponas, se elas estão saindo com lixo, com alguma abelha morta, sem nada, se elas não estão saindo. E só esse momento de contemplação, de ficar olhando, isso já tem estudo científico que observa isso, que acalma a mente e o coração da gente. Então, é, é um processo que ajuda, assim, é como se regulasse a nossa pressão arterial, como se desacelerasse os nossos pensamentos, a nossa respiração fica mais calma. E então você começa ali com um processo primeiro com você, né? Isso vai trazendo um bem-estar para você. E aí você começa a querer compartilhar esse bem-estar com as pessoas que estão perto. Então você quer mostrar para os teus familiares, para os teus amigos, para os teus vizinhos. E quando você percebe, você está influenciando, às vezes, pessoa até fora do país, nem é o nosso caso, por causa das redes sociais. E é muito gratificante quando a gente recebe uma mensagem assim, alguém falando: a minha filha vivia internada
Depois que ela começou a tomar o própolis, diminuíram as crises de bronquite, agora ela fica bem. Ou alguém falando assim, eu tinha muito problema de insônia, depois que eu comecei a tomar uma colher de mel toda noite, nunca mais eu dormi mal. Então, as pessoas nos procurando e nos agradecendo porque o produto que a gente ofereceu ou porque o serviço que a gente ofereceu trouxe de alguma forma um bem-estar para a família deles. Então, a abelha, ela é do mesmo jeito, ela tem um comportamento higiênico, né? Então, ela tá ali toda hora limpando as anteninhas para captar tudo que está no ar, limpando os pelos. Quando ela vai entrar na colmeia, depois de ter forrageado, vem outra abelha e vê se ela está bem mesmo antes de entrar, para que ela não traga contaminação para as outras. E elas, umas limpam as outras, elas limpam a colmeia, elas trabalham juntas e muitas das vezes elas até saem da própria colmeia delas para ajudar a defender as outras, que às vezes nem são da mesma espécie, né? Como é o caso, por exemplo, das mandaçaias, quando está tendo um ataque de algum inimigo natural, a mandaçaia vai lá ajudar a jataí ou a mirim, que nem é a espécie dela, mas ela ajuda. Então, Tem assim, aquela abelha policial, né? Conhecida Duquiola, não é? O gênero. do Não, que ela, isso. Duquiola. Então, aí a gente tem muito a aprender com elas, porque primeiro a gente se salva, primeiro nós cuidamos de nós mesmos, e depois é do próximo. Quem que é o mais próximo? É quem mora com você, na sua casa. É o teu filho, o teu marido, aí depois os teus pais, os teus parentes. Nem todos os parentes vão querer te ouvir, tá? Isso aí não sei o que que acontece, mas é assim mesmo. E depois você vai ajudando a transformar a sua comunidade, os seus vizinhos, né? E aí você vai ampliando. Então, que a gente possa levar esse aprendizado das abelhas para a nossa vida mesmo. Essa parte que você falou de ajudar o próximo, eu ouvi uma frase muito bacana uma vez, que é o seguinte, olha, você quer ajuda? Não, não quer. Próximo. Então, é Exatamente. ajudar quem você pode, porque nem todo mundo vai querer ser ajudado, né? Nem É, todo mundo vai valorizar a sua ajuda. Então, você quer ajuda? Não, não quero. Então, próximo. Então, ajudar o é, próximo é ajudar a pessoa que está mais próxima de você, mas é aquela pessoa que quer ajuda. Também não adianta ficar dando murro em ponta de faca, né? É um isso. problema. Então, a gente trabalha com mel, trabalhamos com própolis, temos mel a rodo em casa. Você pode falar, né, Wanda? Se eu pegar o pessoal que trabalha com meliponicultura e falar, ó, vocês não podem mais consumir mel, a média brasileira de consumo de mel cai pela metade. Para mim não pode falar isso aí, não. Então, eu e meu pai aqui em casa, a gente consome 1 quilo de mel por semana. Uhum. E assim, isso é impensável, né? Pensando que a média brasileira, o pessoal fala que é 60 gramas por brasileiro por ano, o que é um absurdo, né? Se for ver assim, Estados Unidos trabalha com 1 quilo por ano, a Europa trabalha com 2 quilos por ano, o Brasil trabalha com 60 gramas. Então é algo ínfimo, né? Se você for trabalhar. Se eu parar e meu pai parar de consumir mel, já cai para 55, entendeu? Não fica mais 60. Assim, A gente assistiu uma palestra da doutora Lídia Barreto na abertura da Combrap, que vai ter agora aqui em Aparecida, né, em tô ansioso para 2024. ir. E ela estava falando que a média, né, é essa quantidade aí, Heitor, que você falou, que dá mais ou menos uma colher de sopa, Uhum. né? Só que, se você considerar que no Brasil, nós temos um estudo, inclusive, de uma colega nossa lá da turma da pós, aonde cerca de 70% do mel que existe no Brasil é adulterado, ou não é mel, é xarope de açúcar. Grande Então, chance do pessoal é bem consumir meia menos. colher de sopa, 1 terço de É colher bem de sopa. menos. Que as Olha pessoas só, pensam que estão comendo mel, mas não estão. isso é muito importante, né, Wanda? Você poder até falar um pouco, eu também complemento as minhas experiências, né? Conheci bastantes apicultores naquele evento que teve em Muzambinho de inseminação artificial em abelhas. Conheci o Thiago das Abelhas, né? Um cara fantástico, incrível ele. E eu conheci ele pessoalmente lá. E ele falou que o mel, ele, como é um alimento fácil de adulterar, então, como é que se adultera o mel? Você coloca um pouco de açúcar, né, que a gente chama de xarope, fora da colônia, e a abelha internaliza aquilo. Então, você não precisa, de fato, colocar direto na colônia.
você pode colocar fora e a abelha internaliza. Então, tá dentro do favo é mel, né? A pessoa pensa. Não é, muitas das vezes, até mesmo no favo, você consegue ter um mel adulterado dentro da colônia. Então, se puder comentar um pouco dessa parte da adulteração, né? Esse é uma adulteração que às vezes acontece sem querer, porque o apicultor ele vai fazer o manejo do inverno, né? No inverno, dependendo da região, tem poucas flores. Então, é necessário fazer a alimentação com xarope, não só no inverno, mas, por exemplo, numa situação onde por algum motivo o enxame enfraqueceu. Uma divisão. Isso. Então, tanto a com ferrão como a sem ferrão. Então, existem momentos em que você deve alimentar. Mas a partir do momento que você pretende comercializar o mel, aí você não pode mais alimentar. Então, a gente faz um manejo no inverno, né, no pré-inverno, no outono. Então, a gente fornece o xarope, elas vão fazer um estoque ali bem grande, e depois, no meio do inverno, mais ou menos em diante, a gente para de alimentar. Então, elas vão consumir todo aquele xarope, porque elas não vão estar saindo, porque está frio. E aí, quando chegar a primavera e começar a esquentar, que elas já vão estar quase sem estoque, elas vão começar a coletar o néctar. E aí sim, elas voltaram a produzir mel, porque até então só era um xarope. Mas mais grave do que isso é a pessoa que faz mesmo Meleiro, né? Tem um documentário, se vocês quiserem procurar depois na Netflix, que se chama Rotem. E aí são vários episódios. H-O-T-E-N, eu acho. Depois eu passo o nome para você. Mandei no chat aí, mas depois você passa eu mando o link no grupo. Pode ficar tranquilo. No grupo. Só para não esquecer. E aí esse documentário mostra justamente a questão da adulteração do mel. A China, ela exporta muito mais mel do que ela produz. Como é que você consegue produzir? Caramba! Uma então não é mel, né? 3, entendeu? É a China. E a China ela é um país que, assim, tem um grande número de abelhas, né? Um grande número de colônias. Então, qualquer coisa para eles é muita coisa, né? Então, se adulterar, é muito mel adulterado. É muito. E aí, eles fazem todo um esquema para esquentar a documentação na Europa, para fazer de conta que aquele mel veio da Europa mesmo. E aí, eles driblam os testes, assim, cada vez mais os cientistas têm que aperfeiçoar os testes para conseguir detectar as fraudes que eles colocam. Então, vocês vejam só a criatividade que, ao invés de usar para fazer um manejo adequado e produzir, não, é mais fácil enganar. Em vez E aí, o que de envolver a acontece? zootecnia do mel, não. Mais fácil eu burlar tudo e vender açúcar por preço de mel. Sim, sabe por quê? Porque aí vai quebrar o apicultor do Brasil, dos Estados, vai quebrar todos os honestos. E aí, quando quebrar todos os honestos, aí só eles eles. começam a vender o mel bom. Os caras vão dominar o mundo. Isso não é só com mel, tá? É com tudo que é coisa que vocês imaginam. Se vocês assistirem esse documentário, vocês vão ficar horrorizados, assim. O mel ele é o segundo produto mais falsificado do mundo, se eu não me engano. É isso, né? Só perde pro vinho. Pro azeite também. Azeite? Eu acho que é o terceiro. É o terceiro. Porque eu sei que tem o azeite, tem mais um, e aí depois tem o mel. Eu sei que tá no top 3 lá, porque é absurdo, né? E aí o brasileiro às vezes quer um mel importado, porque é mais chique. E aqui a gente tem os melhores mel do mundo, exclusivos dos nossos diferentes biomas, que são uma fotografia da região, né, onde se produz aquele mel. Então, para vocês terem uma ideia, eu estou com o mel aqui em casa da florada do Araçá. O finalzinho dele, do paladar, parece uma goiabada. Porque o araçá é aquela goiabinha do mato. Coisa linda. Gente, isso é incrível, é muito A gente estava comentando sobre o araçá, né, que é uma das plantas nativas, a gente comentou logo no primeiro evento que a gente teve e tal, que é uma planta muito bacana para as abelhas sem ferrão também, a par da Mata Atlântica, e assim, é gostoso, né, o fruto é a nossa goiaba, né, como você falou, e é fantástico, a Júlia até comentou aqui no chat, né, isso é verdade, eu costumava comprar esses melos de mercado e a bisnaga eu não gostava muito. Quando minha prima me deu um pouco de mel que ela tinha comprado numa feira de produtos naturais, eu senti muita diferença. Então, realmente, o mel que a gente compra
não acaba não sendo mel, né? A gente finge que compra mel e é muito engraçado. Uma vez eu estava em Juqueí com uns amigos meus, e aí um cara passou vendendo mel de jataí na porta lá, né? O pessoal vende na praia, né? Ah, mel de jataí, não sei o que, cobra uma fortuna. 1 litro de mel de jataí. Wanda, quanto que custa 1 litro de mel de jataí? É uma fortuna, não é, Wanda? Uns 180, R$ 250. É uma fortuna. E aí o cara passou lá vendendo, era R$ 80, eu lembro o preço. Eu falei, em Juqueí, uma das praias mais caras de São Paulo. Aí meus amigos nem gostavam de mel, me chamaram, Heitor, vem cá, não sei o que, tal. Heitor, tal, não sei. Aí eu cheguei lá, aí eu falei, eu posso provar? Pode. Eu falei, não, é que eu sou produtor, tal, trabalho com mel. Ele, não, então não precisa provar não sei o que. Eu não posso dar para cliente provar, porque... Eu falei, então tá bom. Aí o cara foi embora. Mas então, não era mel, né? Ele não quis te dar para provar. Não quis me dar para provar. Então, assim, é porque eu falei que eu era produtor. Eu não sou produtor de mel de jataí, né? Eu trabalho com abelha de jataí, né? Tenho noção de manejo, mas não produzo em uma escala para venda. Mas eu conheço, né? Então eu dei uma apertada nele e falei, não, eu sou produtor, tal, não sei o que. Aí ele, não precisa provar, não. Então, O ideal mesmo é sempre conhecer o trabalho de quem está fornecendo o mel para você. Conheça o produtor, porque assim, muitas das vezes o pessoal coloca na internet assim, busca pelo CIF, né? Se tiver um selo do CIF é porque é verdadeiro. Não, a Operação Charomel, há algumas semanas atrás aí, pegou um monte de mel falsificado que tinha o CIF, era o CIF aí de um produto de origem animal qualquer, que eles Ctrl+C, Ctrl+V num rótulo ali que eles inventaram, e parecia um produto bem verdadeiro, né? Mas assim, é muito difícil, mesmo para quem produz de verdade, é muito difícil porque é muito caro para você conseguir cifrar um mel, né? Um pequeno produtor ele tem que dispor aí de um investimento inicial de cerca de R$ 10.000 para conseguir ter o CIF de um produto. Só que assim, se você produz um mel de eucalipto, é um CIF. Se você produz um silvestre, é outro. Você paga tudo de novo a documentação. Aí você produz um mel de araçá, como é outra. Então, imagine só para as abelhas nativas que você falou aí, que são mais de 300 espécies. Como é que você vai tirar um CIF para cada uma? e aí você vai botar Então, florada no meio e acabou, né? que ainda precisa ser repensada no Brasil, porque senão sabe o que vai acontecer? Vai vir um gringo rico aí de fora, vai se apropriar do nosso produto, vai patentear e não vai sobrar uma gotinha de mel para nós aqui. Perfeito. O pessoal de Dubai, eles gostam, um conhecido meu, ele vende mel de abelha sem ferrão pro pessoal de Dubai. Eles nem ligam muito para CIF, não quer saber e tal, então ele vende de balde. Mas é uma fortuna que ele cobra para vender o negócio para a galera de Dubai e o pessoal compra, porque lá não tem. Então é uma coisa assim, super elitizada, que pode ser super utilizada em gastronomia, né? Porque o mel que a gente consome, como é uma turma nova, eles não tiveram a experiência ainda de provar o mel da Jataí, da colônia. Mas o mel que a gente consome, ele é doce, no geral. Né? Ele é concentrado em açúcar, o mel da Apis. Claro que tem alguns sabores florais, né? Ele tem aquela coisa, mas ele no contexto geral ele é 80% açúcar, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas ali. É isso, né, Wanda? Isso. Então você tem esse número. Quando você vai trabalhar com as abelhas sem ferrão, esse número muda. Em cada espécie vai variar. Então você vai ter abelhas que têm um mel mais denso, abelhas que vão ter um mel mais líquido, floradas que vão dar um mel mais denso, floradas que vão dar um mel mais líquido. Então você tem tudo uma questão de combinações, sabe? Abelhas e flores, e aí cada uma vai dar um resultado diferente no final. E é algo muito interessante, porque quando você trabalha com esses florais diferentes, você tem muito mais floral do que a parte de açúcar. Então, você tem algo mais ácido, você tem algo mais salgado, às vezes, você tem algo mais amadeirado. Então, você vai ter combinações que vão casar com alguns pratos muito bacanas, que aí pode ser utilizado por um Alex Atala, por um Felipe não sei o quê, pelos caras da cozinha brasileira, que falam tanto da culinária brasileira, que é super valorizada no mundo, culinária do Amazonas, do Norte, do Nordeste, que poderia ser tão utilizado os meles de abelha sem ferrão, né, Wanda? Que é algo que poderia ser tão introduzido que não é. Então eu vejo que falta um pouco muito de pesquisa, muito de gente querendo produzir, muito da legislação ajudar o brasileiro. Então, você tem um problema grande com legislação, tem o pessoal da primeira turma aí. Então, quando eu deixo a última aula para explicar a parte de legislação, né?
Então, eu fui explicar lá no último evento a parte de legislação, e é um monte de coisa que você tem que explicar, várias coisas, várias autorizações que você tem que pedir, órgãos diferentes. Então, aí quando você vai colocar ainda a parte do CIF, é mais um degrau. Então, são várias coisas que a gente tem que melhorar para facilitar mesmo para o brasileiro. Se é interesse de todos que a meliponicultura e a apicultura se desenvolvam, vamos abrir portas, não fechar portas, né? Eu penso dessa forma. Não sei como é que você vê isso, né, Wanda? Sim, eu penso assim também. Eu acredito muito no potencial que o brasileiro tem. Nós somos um povo resiliente, um povo forte, né? Trabalhador. E a gente tem que valorizar aquilo que é nosso, né? Se cada um focar naquilo, em um produto só que seja, em criar uma abelha de ocorrência ali da sua região, você já está fazendo um grande trabalho, um grande serviço pela meliponicultura no Brasil, né? Então, que cada um consiga aí achar o que se identifica mais e faça, e siga adiante. E como o Heitor citou, estudando, se capacitando cada vez mais, porque é muita coisa atualizando, assim, é muita descoberta sendo feita, é muita pesquisa nova saindo, então não parem. Eu conversei com o professor Harold Brandt, ele é um professor que tem 98 anos de idade, ainda ensina sobre as abelhas, lá em Santa Catarina. Aí eu falei para ele, professor, quando eu crescer eu quero ser igual a você, como é que eu faço? Aí ele falou para mim, não pare nunca, não pare nunca de estudar, mantenha sua mente ativa, faça coisas novas, pessoas novas, lugares novos, não pare. E eu vou guardar isso comigo para sempre. Faz todo Acho sentido que a mesmo. Elaine, A a Elaine quer Elaine, falar alguma coisa. A Marlene também levantou a mãozinha faz um tempinho. Fala aí, Marlene, depois eu falo. Vai lá. Só para lembrar, então, que no sábado você falou aí dos produtos falsificados mais do Brasil, né? Eu lembro que você falou no sábado que era o mel, o vinho e o azeite. Eram os três. Isso, eram esses três. O vinho vem a ser o primeiro, eu acho, né? Depois que muda muito, e como é falsificado, você nunca vai ter um número exato, né? Então isso é muito estimado. Aí eu lembro que você Mas esses três aí, porque é muito. São produtos caros em comparação, azeite é caro, vinho é caro. Assim, o vinho XYZ da vinícola tal, não sei o que, é caro. O vinho na Europa, você vai lá e você compra vinho de €1 na gôndola do mercado. Então, você tem vinhos caros e vinhos baratos. Mas o mel é um produto, no geral, caro. Então, são produtos mais caros, então o que você faz? Você pega, vende ele como coisa que ele não é. Então, você vende um óleo de soja com azeite, sei lá, vou dar um exemplo, não sei como é que é feita a falsificação do azeite, mas você vende lá o óleo de soja com azeite e, no caso do mel, você vende com açúcar. Então, você acaba guardando o produto bom para vender por um preço alto e vendendo um produto que não é aquele produto pelo preço padrão de mercado. Uhum. A Wanda falou aí também, né, que os brasileiros vão buscar muitas coisas fora, né? E nós brasileiros temos mesmo, assim, a maioria, infelizmente, porque o nosso país, para mim, é o país mais... Não tenho nada, sou muito leiga em muitos assuntos, mas ouço muitas reportagens, ouço muitos especialistas de muitas especialidades, assisto muitos programas que falam, né, de coisas do país, e para mim, diante das coisas que eu vejo, escuto, assisto, é o país mais rico do mundo, é o nosso, em termos de qualidade mesmo, né? Pode ter certeza disso, Marlene. O nosso país é o primeiro do mundo, não tem... Marlene, se você pegar os 5 maiores países do mundo, você tem Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e Brasil. Os Estados Unidos ele só é maior que o Brasil por conta do Alasca, que é basicamente gelo. A Rússia tem grande parte, o norte da Rússia inteira é congelado, você não pode trabalhar agricultura. O Canadá, nem se fala. A China, 60% da China é um deserto. O que a gente tem de área ruim no Brasil? Vamos falar, área ruim no Brasil não tem. Então, o pessoal fala, pô, o sertão, né? O sertão é ruim.
o sertão é uma das melhores terras que a gente tem no Brasil, só não tem água. Se a gente aprender a levar água para lá, que nem Israel sabe fazer, que nem países áridos sabem fazer, o que a Embrapa vem fazendo pelo sertão é algo surreal. O Brasil ele começa a produzir frutas no sertão no começo do assim, final de 1900, começo de 2000, e aumenta exponencialmente, e tá uma loucura. A gente tá começando a produzir trigo no sertão, que é algo assim que a gente nunca pensou que fosse possível. Então a gente tem uma terra que ela é 100% aproveitável. A Austrália é o 6º maior país do mundo. 80% é deserto. Então, assim, a gente tem uma população grande, que é importante para ter um país grande. A gente tem uma população boa, né? Então a gente está capacitado, estamos capacitando. A gente tem um país incrível. O que eu vejo que acaba impactando negativamente é a parte burocrática, que é isso que trava muito o Brasil. Mas, tirando isso, nós temos muitas das coisas, se não todas as coisas, para se desenvolver. Isso, é isso mesmo. Então, assim, o que falta é a gente, nós brasileiros, né? Eu sei que, graças a Deus, tem muita gente, assim como vocês, né? E que sabem disso e que espera que esse legado vai sempre à frente, né? Que tenha continuidade, né? As pessoas que aí acompanham vocês têm um interesse, né? E hoje mesmo, eu sou nordestina alagoana, né? Terra do fumo, né? Então, hoje assim, dos né? meus avós. Então eu vejo hoje em dia quantas pessoas lá que hoje eu já falo com alguns primos de lá, né? Que não precisa desmatar, né? Para poder cultivar, para poder ter de volta, não precisa fazer o desmatamento que eles fazem, que eles não têm o conhecimento, infelizmente, né? Então, hoje, através dessas coisas que eu estou aprendendo, né, através dos projetos da Ecomé, a gente sempre aprende muito. Já estou passando coisas para eles lá que já estão, né, colocando ali, já estou plantando uma sementinha neles que não precisa fazer o desmatamento que fazem para fazer o plantio. Então, assim, já estou plantando alguma coisinha lá, porque eu tenho esse sonho lá longe, né? Você não sabe como isso deixa a gente feliz, Marlene. Eu falo com meu filho, eu já estou aí ficando, não é mais velho, mas experiente. Perfeito. Né? Mas os meus filhos são jovens, um está com os dois mais novos, 17 e 16 anos. E eu falo para eles, o Nordeste precisa de muita gente que veja esses lados do meio ambiente, da natureza, porque lá é uma terra linda, maravilhosa. O que falta é as pessoas aprender a cuidar de lá. É só isso. E nós, população, porque, infelizmente, os nossos governantes, cada vez mais que passa o tempo, cada vez mais que vai passando as políticas, eles vão mudando as coisas que, infelizmente, só favorecem, ao meu ponto de vista, as pessoas que, pelo jeito, não estão muito interessadas em nada disso. Então, por isso, cada vez mais eu, em minhas orações, sempre coloco vocês por me apresentar, né? Essas pessoas que, de coração, assim, estou aprendendo e a minha intenção é levar, estudar, né? Isso Estudar, é aprender bem, né? Aprender bem para poder estar repassando, assim, como hoje vejo Wanda, Heitor, Elaine, Carolina e todas as outras pessoas que eu assisto muita coisa sobre essas coisas. Então, hoje mesmo, ontem, Globo Repórter mesmo, assisti o Globo Repórter, eu gosto de assistir. Não estou assistindo muito a Globo, mas o Globo Repórter eu gosto de assistir por conta mais que sempre fala dessas coisas da natureza, né? Ensina o Globo muito. Rural é muito bom. Né? Então, eu assisto o Globo Rural, o Globo Repórter, eu assisto muito, não perco, porque eles passam muito dessas coisas, dos lugares. Então, quem não pode viajar vai aprendendo por livros ou por programas de televisão, né? E eles estavam falando mesmo de quanto mato que tem aí na natureza, que tem muito ferro, né? Eu tinha uma plantinha que tem até lá na minha casa, passou na sexta-feira lá na minha terra, que ninguém come. E tem bastante ferro, né? É um potencial em ferro. E eu digo, as pessoas hoje estão aí
com falta de ferro, né, com saúde, essas coisas, e tem a planta ali e não tem o conhecimento de usar. Então, falta, assim, aprender. E eu falo para meus filhos, vamos aprender juntos para estar levando para aquelas pessoas que, infelizmente, não é nem às vezes que não tem o interesse, mas que não tem ali aquela cultura, não tem aquele interesse. A gente plantando uma sementinha, elas, quem sabe, um dia acontece o que está acontecendo comigo hoje, né? Tenham o interesse. É isso. Maravilha. Parabéns, Marlene. Você deixa a gente muito feliz, assim, viu, Marlene? Essa questão de você aprender um pouco, mesmo que o pouco que você aprendeu, ou o muito que você aprendeu, é importante você passar. Então, pegar esse conteúdo e passar, isso é assim, né? A abelha, ela faz isso, né? Ela leva um pouco de conteúdo genético de uma planta para outra. E é isso que faz a polinização, é isso que faz a geração de frutos. Então, isso deixa muito, isso pelo menos me deixa muito feliz, né? Então, eu vejo que o que eu estou fazendo está dando fruto. Próxima vez que eu viajar para ver minha mãe, minha familiar lá, já estou falando com a prima minha, que ela é professora lá, né? E aí ela já começa a criar essas coisas lá nas escolas, levar até a Câmara dos Vereadores lá, porque assim, se o negócio aqui no nosso estado, que já é um estado grande, né, já é feio nesse termo político, lá é uma tristeza total no Nordeste, é uma coisa assim comum, é terrível, né? Cada um por si, Deus por todos, como diz o outro. Então, eu estou conversando com ela é professora, então isso eu acho que ela começando ali, né, com os pequenos, né? Então isso já vai fazer uma diferença. Então a gente já está combinando, a gente está conversando pelo WhatsApp. E quando eu for lá, né, conversar pessoalmente, e depois a gente vai sabendo o resultado. Isso aí. Não é isso? É isso mesmo. Elaine? Então, nessa semana eu vi uma matéria que descobriram mais 2 novas espécies, né? Acho que é meliponas, né? Meliponas ou melíponas? Não sei como é que fala. Fala dos dois jeitos. Então, isso significa que a coisa não acabou, né? De tantas, 300 e tantas. Da última atualização que eu peguei, a gente estava em 364. Aí teve essas 2 aí que saíram essa semana. E a doutora Favísia, que é uma das grandes entomólogas aqui do Brasil, ela fez uma grande revisão, ela estava fora do país até, para contar com a ajuda, porque a pesquisa lá é mais fácil, né? Então, ela está voltando aí com muita novidade, com muita espécie nova identificada. E é por isso que a gente fala, nunca para de estudar, porque assim, quando eu comecei, eram 300, a expectativa, né? Eram 250 com expectativa de 300. Agora, olha só o tanto que já é. Então, assim, muita coisa ainda para descobrir. Então, sobre isso, Wanda, eu tive em contato com... Estou trabalhando em projetos para a gente fazer caixas mais estéticas e bonitas para colocar também isso em locais de alta visibilidade, então parques, praças, né? A gente estava conversando com uns arquitetos, eu e um pessoal que a gente está trabalhando de madeira, e um dos arquitetos, o David, ele é da Bernardes Arquitetos, super renomado na parte de arquitetura, é incrível o trabalho deles, e ele me falou que ele faz um projeto voluntário contra a desertificação em Madagascar. Olha que legal. Ele vai lá para Madagascar e faz um projeto voluntário contra a desertificação na parte sul da ilha. E ele falou, Heitor, cara, lá tem um monte de abelha sem ferrão, um monte de abelha nativa na África inteira. Você sabe onde eu acho esses dados? Eu falei, cara, não faço ideia. Então, assim, no Brasil a gente tem dificuldade de achar isso. Imagina um continente africano. Então, você tem florestas, por exemplo, floresta do Congo, que tem uma semelhança com a floresta da Amazônica, assim, né, na mesma faixa de trópico, assim, né, naquela zona tropical quente. Como que você poderia catalogar essas espécies? Porque isso não tem lá. Da mesma forma que aqui a gente tem pouco acesso, lá você vai ter menos acesso ainda, porque você tem menos incentivo à ciência, menos incentivo à cultura, menos incentivo
financeiro mesmo, você tem menos pesquisadores. Então, é uma loucura, né? Pensar que no Brasil a gente está, vamos dizer assim, temos muito a descobrir ainda. Imagina nesses locais. É. E no Brasil a gente já está mais avançado em relação à meliponicultura mundial, assim, nós estamos bem avançados. Nossa, a meliponicultura eu ainda acho que ela pode ser muito melhor, e vai ser melhor, ela vai se desenvolver, porque eu vejo que ela tem poucas pessoas hoje, comparado ao que pode ter, mas em relação a outros países, a Austrália, se eu não me engano, ela é o sexto maior país do mundo, ela tem 11 espécies de abelhas sem ferrão. 11, 12. Então, o Brasil é o quinto e tem 300 e lá vai fumaça. E a Austrália tem só 11. Então, você tem a gente tem um potencial mesmo biológico e também pessoal, né? Capital humano é muito bom nisso. E vocês querem conhecer as minhas aqui agora? Ah, sim! Peraí, eu vou desligar a câmera aqui para sair lá e já Isso, vou. a gente vai caminhando para essa parte, para a gente finalizar daqui uns 10, 15 minutinhos no máximo. Se deixar eu e a Wanda falando de abelha, a gente fala o dia inteiro. Prontinho, estou aqui no meu quintal, onde a gente faz a doideira de receber pessoas. As pessoas falam, mas você é maluca, você abriu a porta da tua casa para as pessoas conhecerem? Sim, porque assim, o meu desejo e o que eu estou me preparando é para ter uma chácara, né, onde eu vou poder oferecer essa vivência, essa experiência. Mas enquanto esse dia não chega, eu preciso oferecer o melhor com aquilo que eu tenho, né? Então, a gente recebe as pessoas aqui e aqui é um dos meliponários. A turma anterior não viu, mas ó, a gente construiu mais um aqui, ó. Ah, esse é novo, esse eu nem ouvi ainda. Esse é novo. Ah. E aí vão chegar mais aqui. Então, a gente tem aqui separadinhas, né? As jataís, que são mais territorialistas, então, para elas não ficarem indo lá encher o saco das outras, né? A gente deixa elas mais separadas, assim como as mandaguaris também. Que a mandaguari, ela é muito defensiva, né? Sim. É daquelas escaptotrigonas que o pessoal fala, é a pretinha que enrola no cabelo, né? Então, a gente tem elas aqui um pouquinho mais separadas. Aqui eu tenho mirim, e a gente tem algumas espécies de plantas aqui para elas. Eu acho que, não sei se a luz do sol está colaborando muito, mas são algumas espécies que elas gostam bastante, né? E que acabam auxiliando. Só que assim, o meu bairro ele é contornado por uma área de preservação ambiental, então tem bastante planta para elas. Mas a gente continua plantando no nosso quintal, nos terrenos, nas praças, doando muda para os vizinhos, que é para ter o máximo de alimento possível para elas, né? Ô, Marcos, pode perguntar. Algumas mudas também que a gente, depois que está grande, a gente leva, né, para as praças. Aqui, ó, é a coroa de Cristo, que ela é muito boa para fornecer resina, pólen e néctar. A gente tem a mirra, tem o cosmos, tem algumas frutíferas em vasos também. Aqui, ó, a gente tem mandaçaias, a gente tem as mirins droriana, mirins saiki, iraí, que significa rio de mel, eu não sei se é em tupi, é em alguma linguagem indígena. Aqui a marmelada, o mel da marmelada é bem denso, dependendo de como você pegar, você corta um pedaço do mel para comer. De queijo fica uma delícia. Tão denso que é. A mandaçaia, como o Heitor estava falando das floradas, né? A mandaçaia, eu já peguei da mesma caixa um pote de mel, tava verde fluorescente o mel, e o outro tava branquinho que parecia água, e os dois com sabores completamente diferentes. Então, elas não misturam as floradas.
É muito legal. A Muito Apis legal. mistura, né? No geral. Sim, o da Apis fica tudo ali. Mas assim, Depende da época que você pega, né? Porque se você pega um favo é que velho que ela depende já de onde está estocou, localizado o apiário. Porque assim, tá. se você produzir, por exemplo, se você colocar no meio de uma plantação de eucalipto, a maioria vai ser eucalipto. É o que Aí acontece na você nossa manda fazer área. uma análise do pólen para ver qual é a florada ali. Você até acha o pólen de uma plantinha ou outra diferente, mas a maioria é do eucalipto. Perfeito. E aí você consegue sentir bem a diferença de um mel de laranjeira para um mel de eucalipto. Quem vai treinando o paladar consegue. Mas mesmo entre a mesma florada, de um ano para outro, Muda. o mel vai ter gosto diferente. O mel nunca é igual, você nunca come um mel igualzinho ao outro, a não ser que seja o xarope de açúcar, que aí é Esse aquela aí é receita. igual. Mas o mel de verdade mesmo, ele sempre vai ter características diferentes, porque dependendo do regime de chuvas, de como foi o clima naquele ano, É que nem o se vinho, né? teve uma planta diferente que floresceu mais tempo, então ele vai. Isso, igual o vinho. E no caso das abelhas nativas, mais ainda, porque elas estocam o mel num potinho que é feito de cera e de resinas das plantas. Então, cada resina vai conferir uma nota de sabor diferente e vai conferir também propriedades medicinais e nutricionais diferentes. Aí, junte-se a isso as enzimas delas, que cada uma tem a sua enzima diferente, É a microbiota e da os colônia. micro-organismos que elas inoculam ali. Então, igual no Yakult ou naquele Activia, que tem os probióticos, prebióticos, que são, né, micro-organismos, tem também no mel. Então, ele é um mel vivo, ele vai maturando. Com o passar do tempo, o mel vai mudando de sabor, de gosto, conforme ele vai atingindo a maturação. Então, o mel da abelha nativa é uma coisa sensacional. Assim, é muito Ó, diferente. a Júlia perguntou aqui no chat, e pode comer todos? Eu acho que ela está se referindo ao mel, né? Então, pode comer todos os méis? Eu desconfiaria de um mel de verde fluorescente. Então, assim, tem... Pode sim. Ele inclusive, o pessoal lá do Rio Grande do Sul me falou, é de uma erva medicinal que as pessoas costumam ter em casa, a carqueja. Ah, conheço. Então, Nossa, que interessante. mandaram já fazer análise e descobriram que era de carqueja. Então, eu devo ter alguma senhorinha aqui, alguma vizinha que tem Com carqueja no carqueja em quintal. casa. Eu acho incrível essa parte, assim, do mel, e uma coisa legal também de comentar é da feiticeira, da abelha feiticeira, né? Que ela tem um mel... Esse Cuidado. aí é meio... Posso comer tudo? Peraí também. Então, tem uma abelha que ela pega é resina, não é néctar mesmo, né? Ele pega um néctar de uma planta que tem É. algumas propriedades alucinógenas. Então, você Isso, pode acabar ficando dependendo da época do ano. meio zoado se você comer esse mel aí da feiticeira. Mas é bem específico, é algo bem pontual. Ninguém vai sair na rua te vendendo mel de feiticeira. Pode ficar tranquilo em relação a isso. E tem uma abelha, ela não fica aqui, ela fica na outra parte da minha casa, que é a boca de sapo, que o pessoal fala que o mel dela é tóxico, que dá dor de barriga. Na verdade, é que os meleiros, que não são meliponicultores, é a pessoa que vai lá, destrói o ninho da abelha para pegar o mel e comer. E deixa a abelha lá à míngua, para morrer. Morre, né? No jeito porco de fazer a colheita, né, vai misturar ali com o barro. Às vezes no barro tem alguma contaminação, tem algum cocôzinho do bicho. Então a pessoa ingere os coliformes fecais ou até mesmo da mão dela suja, né, que não fez a manipulação adequada. Aí tem a diarreia e fala que é a abelha que não presta. Aí vai lá e quando vê uma taca fogo na colmeia porque essa aí não serve para nada. O mel é Pelo tóxico e não contrário, é. faz um trabalho de polinização incrível. A boca de sapo é sensacional nisso. O professor Almir, inclusive acho que ele vai dar a próxima aula aí do curso do IFC, ele estuda essas abelhas e o potencial do mel dela, do própolis é fantástico, então falta o conhecimento mesmo, A né? Júlia está perguntando se não tem mel tóxico por natureza. Se você diz tóxico como, vamos dizer, tem os melis tóxicos, né? Por exemplo, da feiticeira, em grau de concentração alto desses químicos diferentes que ela pega do néctar, pode ser tóxico. Então, você tem algumas abelhas do Himalaia também, que tem um mel alucinógeno.
Mas A Apis laboriosa. Ficam ali no Nepal, inclusive tem registros em cavernas, em pinturas rupestres que legal. do ser humano tirando o mel dessa abelha. E aí é a mesma coisa, se a abelha, dependendo da época do ano, a flor que ela coletou, que tem as propriedades alucinógenas e passa para o mel. E essa abelha ela está entrando em extinção, porque os gringos pagam uma fortuna para os caras irem lá, subir uma montanha, em condições subhumanas, E é extrativismo total, né? e é uma predação, literalmente, que acontece. Não é uma criação racional, como a apicultura ou a meliponicultura. É de uma forma predatória mesmo, para fazer o luxo aí de alguns milionários. E a gente está quase perdendo esse patrimônio tão bonito, né? Que é um patrimônio natural, né? É Uma característico da riqueza região, dessa. né? Característico da região do Himalaia, as maiores cadeias de montanha do mundo, né? Eles deviam Desde preservar. o tempo das cavernas, né? Então, é um negócio incrível. O Marcos, ele mandou aqui, não sei se foi dito, mas as abelhas também fazem parte extremamente importante para a cadeia alimentar, que tanto o mel quanto a própria abelha serve de alimento para outras espécies. Isso é verdade, né? Então, tanto a parte de decompositores, tem algumas aves que consomem abelhas, né? Você tem o falcão, eu esqueci o nome do falcão, né? Mas é um falcão que ele consome as abelhas. Você tem relações de mutualismo também entre as abelhas e algumas aves, a arpia brasileira e a jataizona da terra, né? É isso, Wanda? Na verdade, todas. Eu tenho um amigo da turma do Gavião, que ele trabalha com aves de rapina. Volta e meia ele manda vídeo. Então, as abelhinhas mirins vão lá e limpa a narina dos gaviões dele. Eu falo Olha dessa só que relação insano. no meu livro. Eles conheceram, Heitor? Não, eu vou apresentar para eles na próxima aula. Ah, então vai ser surpresa. A Tem Wanda tem um livro spoiler, muito então. bacana, que eu vou mostrar para vocês, que basicamente fala sobre várias curiosidades de abelhas no geral, mas pode comentar, Wanda, desculpa, te cortei. Se vocês quiserem conhecer depois, entra lá no meu Insta. Na parte dos destaques tem algumas coisas lá sobre o livro, né? E pode me chamar no direct também, para quem quiser adquirir e conhecer. Bastante curiosidade sobre as abelhas com ferrão, as sem ferrão sociais e as sem ferrão ou com ferrão solitárias também. E aí a gente fala um pouco das relações delas com outros animais, com o meio ambiente, entre elas, do ser humano. E ele é um livro interativo, então ele tem QR Code, você aponta o QR Code e aí ele vai levar para vídeo surpresa, para complementar aquele conteúdo. E tem Bacana. tarefas também, porque aí vocês vão poder adicionar aquilo que vocês sabem no livro. Então, cada pessoa vai ter o seu livro único ali. Personalizado pela pessoa. Wanda, não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Se alguém tem alguma dúvida. Queria agradecer a presença. É muito bacana ver sua paixão o Glauber aí. Levantou a mão. Você está mutada, você está mutada, está mutada. Obrigada. Aí. Obrigada, porque ela pisou num buraco aqui, eu não aguentei, viu? Não balançou todo. Só por isso. Não quero por nada, não. Eu gostei. Uma pergunta, a abelha jataí brasileira é uma espécie brasileira, é? A abelha jataí é uma espécie que ela ocorre muito na América Latina. Acho que ela vai até, não sei qual país. Ela chega aí até o México, Wander? Não sei, boa pergunta. Mas ela vai assim até a Bolívia e ela desce até a Argentina, Paraguai, Uruguai. Então ela é uma abelha extremamente adaptável. Jataí, eu brinco que se você colocar um carro estacionado, ele tiver um escapamento, você deixar ele 2 semanas parado, se bobear, enxamei uma jataí no escapamento do seu carro. Então, a jataí, ela é danada para enxamear, né, Joana? Elas são chamadas na América Latina de angelitas. Angelitas? É roeira, né? Um monte de lugar. Não conhecia esse Seria nome. como se fosse a tradução anjinhas, né? Uhum. Mas é uma abelha que ela é amplamente difundida. E você tem abelhas que são extremamente... Então, assim, você tem abelhas que são amplamente espalhadas e você tem abelhas que são extremamente
concentradas, tipo Ih, caramba, Melipona capixaba, qual que é o nome? Manduri capixaba. Que só ocorre ali, né? Só na região ali do Espírito Santo. É E ela é igual linda, ela é fantástica. a Smith, a Mandacaia, Isso. Mandacaia, não é Mandacaia, Mandacaia Smith, que só ocorre às margens do Rio São Francisco. Aqui em casa, quem visita aqui o nosso meliponário come o mel da Smith. A gente oferece essa experiência de mel de abelha do Brasil inteiro, né? Era, né? Então, o pessoal come esse mel aí, indiretamente tá ajudando, tá bebendo a água do velho Chico. O mel de jataí tem algumas características de ser utilizado como colírio, certo? Então, você tem algumas características bem específicas do mel de jataí, né? Mas a gente ainda não tem estudos científicos sobre isso, mas tem gente que relata, né, no senso comum, que pinga em catarata e não precisa nem fazer cirurgia, mas a gente científico não tem muita coisa publicada. Porém, assim, lá na pós, a professora que faz a parte de orientação de pesquisa, ela estava explicando uma coisa assim que me deixou um pouco triste, né? Que muitas das vezes as pesquisas são bem feitas, mas não vão parar nos periódicos científicos, não são bem aceitas entre os cientistas que decidem o que é uma pesquisa boa Já ou entendi. não. Por quê? Por uma questão de dinheiro. Você tem que investir alguns milhares de euros aí para publicar, segundo ela. Eu não lembro se ela falou em 5.000 euros, 9.000 euros. Assim, é um absurdo, dependendo da revista onde você for publicar o seu artigo. E aí, quem é que tem mais grana? Você ou a indústria de colírio? É o pesquisador lá do Brasil que anda meio capengando, é a indústria farmacêutica, que não quer que a gente saiba do potencial da natureza. Se todo mundo tiver uma caixa de jataí em casa e servir para catarata, a gente quebra a indústria de colírio. Então, sei lá. Então, assim. é uma coisa assim que a gente fica até isso, a gente deve se questionar. Ah, mas não tem nenhuma publicação científica. Mas, poxa vida, se as pessoas usam ali há centenas de anos e todo mundo relata que dá certo, e a ciência, meia dúzia de cientistas ali fala, não, isso não é científico, vamos refletir também. Não estou negando a ciência, tá? Porque a ciência, ela é feita dela mesma se questionar. Ai de nós, se nós pararmos de questionar a ciência, que aí nós não teremos mais ciência, a gente vai ter uma religião, a gente vai ter qualquer coisa, um interesse político, econômico, aí não vai ser mais ciência, tá? Porque a ciência, ela é feita dela mesma se questionar. Tu acaba de publicar uma pesquisa e você já faz perguntas novas para tentar corroborar aquela hipótese, né? A Wanda está virando a nossa parceira fixa aqui, viu? Muita coisa legal que a gente não sabia. Obrigada, viu, Wanda? Gente, é uma alegria para mim também. Podem contar comigo sempre que precisar. Tá? A gente vai desligar aqui, mas como eu disse, lá no Instagram vocês podem me chamar, tá bom? Tem o meu telefone aí, que é o 11 96345 3711. Se precisar, me chama lá também. E parabéns para vocês por estarem numa tarde de sábado buscando conhecimento. É de pessoas assim que o nosso país precisa, então não desistam. Sigam em frente, tá bom? Parabéns para todos e para vocês também, né, Heitor, para o Ecomeia, por estarem fazendo a diferença na vida das pessoas. Muito obrigada.